A verdade de cada um. Sim, tá tudo prontinho, já vou começar essa história. Queria pedir, antes de tudo e mais nada, para você se inscrever aqui no canal, dar o teu joinha, que para mim é muito importante, tá? O joinha e se inscreva. E venha pra família Boa Pessoa. Seja membro do nosso canal, como tanta gente tem feito. Vou ficar esperando, tá? Sem mais delongas, eu vou pra belíssima e emocionante história de hoje. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu morei em Carapicuíba desde os meus 12 anos de idade. Sempre adorei esse lugar, sabia? Foi lá que eu cresci, me casei lá em Carapicuíba e tive meus filhos. Quando deu o ano de 2001, o meu marido, que trabalhava numa grande empresa, recebeu uma proposta para ir trabalhar numa outra sede dessa empresa no Rio de Janeiro. E mesmo que nunca tenhamos saído de Carapicuíba, meu marido ficou empolgado. Poxa, legal, Rio. Eu sempre sonhei em morar numa cidade praiana. O Rio é uma cidade maravilhosa. Vamos? Vamos, amor. Eu não queria, quer dizer, eu queria e não queria, porque tanta coisa me prendia a Carapicuíba. Os amigos, mas especialmente meu pai, a minha mãe. Meu marido, vamos, amor, vai ser uma experiência legal, a proposta é boa, o meu salário praticamente vai triplicar. Vamos, amor, até casa eles vão alugar para mim lá. Vamos, amor, vai. O coração estava dividido, a alegria, a empolgação do meu marido e aquela vontade de ficar em Carapicuíba devido aos meus pais. A gente nunca havia pensado antes em se mudar, especialmente porque eu era muito ligado ao papai e à mamãe, que sempre moraram pertinho de mim, mas não tinha como recusar aquela proposta. E naquele julho de 2001, acabamos nos mudando de Carapicuíba e fomos viver na cidade maravilhosa. Eu me lembro como se fosse agora o dia da nossa mudança, aquele caminhãozão, baú, aqueles homens carregando tudo. A empresa para a qual meu marido trabalhava mandou fazer tudo. A gente não tocou em nada. Eles embalaram tudo, foram colocando naquele caminhão. Mas eu olhei para a carinha da minha mãe, ela estava tão triste. Eu e ela sempre fomos muito ligadas, unidas. E agora com essa mudança nós sabíamos que seria muito difícil nós nos encontrarmos com frequência. Meu pai, apesar de estar sentindo muito também com a nossa mudança, nos dava aquele incentivo. Vai sim, filho, vai ser legal para vocês. Seu marido está contente, ele vai ganhar mais. Vai sim. Eu estava dividida. A empolgação do meu marido, a melhoria de salário, o Rio de Janeiro, tudo novo. Será que aquela mudança seria positiva? Traria progresso? Sim, progresso estava quase que confirmado que sim. Mas eu ia deixar metade do meu coração em Carapicuíba. E eu confesso que eu mudei de Carapicuíba com o coração partido em deixar meu pai, a minha mãe. Mas eu tinha que acompanhar o meu marido. Eu tinha que acompanhar. Um ano se passou. Meu marido muito bem no trabalho dele. Eu gostei do Rio. Uma cidade gostosa. Bom, linda é chover no molhado. A praia. Todo sábado, todo domingo a nossa rotina mudou. É praia, 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 sol. Meu marido riu de mim porque em Carapicuíba eu gritava: sai do portão, menina! E lá no Rio de Janeiro um dia eu fui gritar para minha filha, a Larissa: sai do portão, Larissa! Ele riu. Tá virando carioca. Sempre que eu podia, eu voltava a São Paulo para visitar meus pais. Mas o máximo que eu conseguia ficar
2 dias, não mais do que isso. A gente vinha normalmente, vai sexta de noite, ficava sábado, no domingo voltava. Tínhamos aqueles compromissos no Rio de Janeiro. Era dezembro de 2002. Quase... a gente, quando chega em dezembro, fala quase Natal. Não era, no comecinho de dezembro. Era dia 2 de dezembro de 2002. Eu acabei recebendo uma ligação de meu pai. E nessa ligação o papai estava muito triste ao telefone e me deu uma notícia péssima. A minha mãe não estava bem de saúde. E ele pediu para que eu viesse para São Paulo, para que eu pudesse acompanhar minha mãe em alguns exames. Eu acabei pedindo a conta do meu trabalho, porque eu havia conseguido também um trabalho lá no Rio, e eu vim para São Paulo para acompanhar minha mãe em tudo que ela precisasse. Quando eu cheguei em terras paulistas, eu vi o meu pai muito abatido, triste, e vi minha mãe muito diferente da última vez que eu tinha visto. Por que, mãe, que a pele está assim? A minha mãe estava com a pele bem amarelada. Começamos uma maratona de exames, as consultas, e foi aí que descobriram que minha mãe estava com uma doença muito grave, gravíssima, pâncreas, afetado por um tumor. E esse tumor, de acordo com o médico, parecia ser agressivo. O médico me chamou num canto. Olha, não há o que fazer. Gente, quando o médico disse-me assim, não há o que fazer, eu queria calar a boca daquele médico, sabe? Sabe quando você quer fechar a boca do médico? Foi o que eu pensei na hora, foi a minha intenção na hora, eu queria calar a boca dele. Não tem o que fazer como, doutor? O tumor, ele já tomou conta do pâncreas e tem metástase pelo corpo. O tumor é muito agressivo, raríssimo e agressivo. O estado de saúde da sua mãe é muito delicado, mas ela não teve sintoma, é assim. São mistérios que a gente não consegue ainda dominar nessa doença. Mas o senhor não vai tentar nada? Sim, eu posso fazer uma cirurgia de urgência. Mas se fosse adiantar. Como assim? Eu posso operar tua mãe se você quiser. Mas não vai adiantar. Entende? É um sofrimento a mais para ela. Não vai resolver. Nossa, escutar aquilo do médico. E a minha mãe, não, ela não era tão idosa assim. Uma pessoa com 75 anos. Ela está muito mal. E esse foi o período mais complicado que eu pude viver. Meu marido sozinho no Rio de Janeiro, eu em Carapicuíba cuidando da minha mãezinha e vendo meu pai, coitadinho, cada dia mais abatido. Tão ligados um no outro, tão ligados, tão companheiros. Eles já tinham completado 50 anos de casamento. Fizemos uma festa de bodas de ouro, não tinha muito tempo. E ele tão triste, tão abatido. Apesar de tudo isso, eu me mantive firme. Eu tentava de alguma maneira contornar toda aquela situação e dar força para a mãe, tadinha, doente. E o meu pai, coitado, doente de tristeza. E foi numa noite de quarta-feira. A mamãe tomou um prato de sopa que eu fiz para ela. Era tão difícil que ela comesse, ela virou uma criança. E aí eu fazia com ela o que ela fazia comigo quando eu era menina. Mais uma colherzinha, mamãe. Mãe, eu vou brincar com a senhora como a senhora brincava comigo. Ó, aviãozinho. Aquela noite foi assim, sabe? Para ela comer algumas colheres da sopa. Olha o aviãozinho, mãe. Eu fazia isso e chorava, lembrando da minha infância e da nossa ligação. Depois que ela tomou aquelas colheres de sopa, ela foi se deitar, me deu um beijo em agradecimento. Filha, muito obrigada, viu, filha?
Muito obrigada por você ser tão atenciosa comigo e tão carinhosa também. Eu lembro quando eu fazia isso com a sopa que você não queria tomar. Hoje eu paguei, né? Mãe, pagou. Eu brinquei com ela. Fiquei um pouco mais na sala enquanto a mamãe foi se deitar. O papai estava vendo televisão. Sabe quando a pessoa olha para a tela da televisão e não vê? Era exatamente assim que estava meu pai. Ele olhava e não via. Meu pai já estava com muito sono. Então acabamos, eu e ele, desligando a TV e subimos para dormir. Eu entrei no quarto de papai e mamãe. Ainda puxei o cobertor até a altura do ombro da mamãe, até a altura dos ombros dela. Estava frio. São Paulo é assim, né? Ainda mais Carapicuíba. Mesmo que não seja inverno, de noite às vezes faz muito frio. Então meu pai se deitou e ele me falou: filha, uma boa noite para você, viu? Eu vi você dando a sopa para tua mãe. E você brincou de aviãozinho com ela, né? Eu lembrei de quando ela fazia isso com você. Como é que os papéis se invertem, né, filha? Me lembro quando a Ana ficava brincando de aviãozinho para você poder comer um pouquinho mais. E hoje foi você que fez com a Ana, a minha amada Ana. Obrigado, viu, filha? Eu voltei e ainda dei um abraço no meu pai. Até nisso eles combinavam. Os nomes começados pela letra A. Ela, Ana, e ele, Amadeu. Amadeu e Ana. Que casal apaixonado. Que casal lindo. Tive o privilégio. Eles eram meu pai e minha mãe. Bom, depois dessa emoção e agradecimento do meu pai, eu fui até o banheiro escovar os dentes. E lá do banheiro, sabe, eu estava chorando na hora, lembrando de tudo, como foi aquele dia. Eu escutei o grito do meu pai, do senhor Amadeu: filha, pelo amor de Deus, vem aqui, sua mãe não está passando bem, corre aqui, filha, vem cá. Eu saí do banheiro correndo e quando eu cheguei no quarto, eu encontrei a minha mãe. Parecia que sem ar, com muita dificuldade para respirar. Então o que eu fiz? Eu encostei a mão no rosto dela. Ela estava gelada, sem temperatura, assim, fria. Seu rosto estava com uma cor, sabe, aquele amarelado do problema que ela tinha, só que se misturou, parece que um verde naquilo. Então ficou um amarelo com verde, deu outra cor, assim, um azulado. Eu não tinha outra alternativa a não ser ligar para o resgate. E foi o que eu fiz. Pouco tempo depois, eles chegaram. Mas não havia mais o que ser feito. A minha mãe estava morta. Minha mãe havia falecido. E assim que o médico me deu a notícia da morte da mamãe, meu pai, que estava próximo, começou a se sentir mal também. Que foi, pai? Ai, filha, eu tô sem ar. Eu tô sem ar, filha. Ai, filha, eu tô sem ar. E ele teve um ataque do coração. Ainda bem que o pessoal estava lá, dentro de casa, do SAMU. Fizeram uma ressuscitação no meu pai. Sabe, aquela coisa de emergência? Era uma parada cardíaca. Eu fiquei assim distante e eles fazendo aquela massagem no peito do papai, ele voltou. Meu pai voltou. E quando ele voltou, meu pai abriu os olhos olhando para mim assim e disse: eu voltei para dizer que eu e sua mãe te amamos demais, filha. E na sequência, meu pai fechou os olhos. Era uma outra parada.
E olha que se a gente tentou, meia hora de massagem no peito, papai não voltou mais. Não, ele não voltou mais. E assim que o médico disse, ele acabou de falecer, eu achei que eu estava dentro de um pesadelo. Eu achei que eu estava dentro de um pesadelo. Eu nunca tinha escutado falar que uma filha tivesse passado pelo que eu passei. A minha mãe morta, na cama, e o meu pai morto na sala. E sabe qual foi a diferença de morte de ambos? De acordo com os médicos, devido à ressuscitação tentada, 40 minutos, mas não deu isso. O trâmite todo, sim, durou 40 minutos. Mas eles registraram no boletim de que a morte de um para o outro foi de 40 minutos. Foi um golpe muito difícil para mim. Terrível para mim. Nem é preciso que eu diga o que eu chorei, o que eu sofri e com quantas lembranças eu fiquei. 2002. E o tempo correu, hein? Gente, eu nem vi passar. 20 e poucos anos, já estou quase falando 20 e tantos. 20 e poucos anos se passaram. Sabe, depois que meus pais foram sepultados, eu agradeci a Deus pela providência de estar morando no Rio de Janeiro, porque eu não teria mais a menor condição de continuar em Carapicuíba. Não teria mais a menor condição, sem eles não. Voltei para o Rio com meu marido, onde permanecemos até hoje, vivemos até hoje. 20 e tantos anos depois, a Larissa, aquela menina que eu chamava sai do portão em Carapicuíba, e no Rio, sai do portão, Larissa. Aquela minha menina, ela se casou e num gesto de carinho e de amor, ela e o marido dela, Antônio Carlos, colocaram no casal de filhos os nomes dos meus pais, o Amadeu e a Ana. Virou Ana Paula, minha neta, e o Amadeu Carlos é o meu neto. Eu achei uma homenagem tão bonita. E o mais impressionante é que eles são tão unidos, tão ligados, que muitas vezes me fazem lembrar meu pai e minha mãe. 20 e poucos anos depois. Por mais que o tempo tenha passado, não dá para eu esquecer esse dia de tanta tristeza vivida em Carapicuíba. E por mais que eu tente me convencer que não, eu às vezes acho que eu tive uma grande culpa em tudo que aconteceu, sabe? Esse sentimento de culpa foi tão difícil de ser vencido por mim, porque foi assim que eu saí para o Rio. Um ano depois, um ano e pouquinho, na verdade, um ano e pouquinho depois, aquele tumor no pâncreas da mamãe. Repentino e tão voraz. E depois o ataque fulminante do coração do papai quando ele soube da morte da mamãe. Eu fiquei com o sentimento de culpa. Meu marido tenta tirar isso da minha cabeça durante tanto tempo. E ele diz que a maior prova foi que meu pai, na opinião do meu marido, ele ressuscitou única e tão somente para dizer que ele e minha mãe se amavam. O meu marido, ele é espírita.
não de frequentar a religião, mas de filosofia. Então meu marido, ele acredita piamente no seguinte, que naquele momento meu pai morreu. E meu pai se encontrou com a minha mãe do outro lado do mistério. E aí a minha mãe disse para o meu pai, volta lá e diga para ela que nós a amamos. Será que foi isso? Porque ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele abre os olhos e diz para mim, olha, eu e sua mãe, nós te amamos. Eu acho essa explicação do meu marido tão linda. Mas será que ele faz isso para me ver melhor? Ele jura que não. Há 20 e poucos anos, ele jura que não. Porque ele tem a mais absoluta convicção de que foi assim que aconteceu. Eu sei que todos têm a sua hora. Tento não me culpar por nada. Tento acreditar no que diz o meu marido. Mas às vezes eu me perco um pouco. Olho para os meus netos, que hoje têm os nomes do meu pai e da minha mãe. Às vezes eu vejo um pouquinho da minha mãe, na minha neta, Ana Paula, e vejo um pouquinho do meu pai no Abadel Carlos, o meu neto. Sabe, isso tudo toma conta do meu coração. E é por isso que hoje, meu amigo, eu te escrevo. 20 e poucos anos depois, para desabafar. Bom, estou mais do que adaptada ao Rio de Janeiro. Aqui no Irajá, onde nós vivemos, quando eu vou chamar meus netos, que ficam no portão de casa, eu já chamo sem medo. Amadeu, sai do portão. Ana Paula, sai do portão. Meus netos são a prova de que a vida sempre tem sequência. Mas esse fato, a vida com meu pai e com a minha mãe, eu nunca vou conseguir apagar da minha mente. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours, it ain't mine. That energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Moon mother, open your arms. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel your essence in me. How to unfold when this knot is so tight. Each step is chosen to reveal the light. Days left wondering, am I back here again? The shadow inside, waking your soul. What's mine is lost to time, our home is in the space. The bird he walks the line, just use those wings and rise. Moon mother, open your arms. Moon mother, this magic's just begun. Moon mother, reach for my heart so I can feel this essence of me. Time
it's truly real. Bringing up the vibration. You can feel it in your feet. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to hold. The space unravels when you